Coqueluche é o novo surto em São Paulo. É uma doença extremamente importante, uma doença, mais uma das doenças respiratórias, e que é uma doença que acomete principalmente os bebês e pode levar este bebê à morte. Então, quando a gente fala coqueluche, a gente está falando de uma bactéria específica que é o Bordetella pertussis. Esta doença tem vacina. Então, se a gente tomar as vacinas e se os bebês tomarem as vacinas, eles não vão ter a doença. Então, primeira coisa, quem é a faixa etária que mais é acometida? Abaixo de 1 ano. Qual é a faixa etária mais complicada, com mais índice de mortalidade ou de morbidades? Abaixo de 6 meses. Por quê? Porque a vacinação que está no Programa Nacional de Imunização, portanto, seria uma vacinação obrigatória, ela é feita com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, com 15 meses e depois entre 4 e 5 anos. São as vacinas que vocês conhecem como tríplice bacteriana, tríplice acelular, pentavalente bacteriana, hexavalente. Ela tem algumas variedades, mas sempre vai ter o componente P nessa vacina, que é o componente pertussis, que é exatamente contra a coqueluche. A coqueluche é muito grave, gente. É uma doença tão importante que a gente não tem como blindar 100% o recém-nascido, mas existe uma forma de diminuir o risco. Então, primeiro vai ser respeitando o pediatra quando ele falar que esta criança não pode sair de casa antes da vacina. Mas no pré-natal a gente já tem um primeiro cuidado. A gestante, a partir de 27 semanas, tem indicação máxima de fazer a vacina da tríplice bacteriana, porque ela vai tomar a vacina do pertussis e passar pela placenta os anticorpos placentários protegendo este bebê. E a nossa orientação também é que você, pai, cuidadora, avó, babá, qualquer pessoa que vai ter contato com este bebê, também tome a vacina, porque assim você não vai servir de vetor para este bebê. Lembrando que esse bebê só será vacinado com a primeira dose com 2 meses de vida. Essa doença é a famosa tosse comprida. Às vezes a gente fala coqueluche e a gente não percebe que é a tosse comprida. Por que tosse comprida? Porque às vezes a gente tem durante meses, estamos falando em 4, 5, 6 meses, aquela tosse que parece uma tosse, entre aspas, de fumante, e é uma coqueluche. Ela tem 3 fases. A primeira fase é chamada de fase catarral. O que é a fase catarral? Ela é uma gripe, ela passa como uma gripe, como um resfriado, então aquela coriza, aquela tosse um pouco mais produtiva, febre, mal-estar, e no final ela começa a fazer uma transição para uma tosse mais seca. Entramos na fase aguda, que é a fase mais problemática. Tá? É aquela fase onde a criança, o bebê, o adulto que tem, vai ter aquela tosse mais doída. E que o que chama muita atenção, ela faz o guincho, ela faz este movimento na inspiração. Então ela lembra aquela tosse, um pouquinho da tosse da laringite. Eu vou pôr um vídeo para vocês entenderem. Olha lá, pessoal, o bebê começa a tossir, 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 tossir. Olha a inspiração, o movimento que ele faz com a inspiração. E é isso, são essas tosses em salva. A criança não para de tossir o tempo inteiro. A transmissão dessa doença é por via respiratória, pelas gotículas. Ela pode ser tanto pelas gotículas ou pegar um objeto e colocar na boca. Enfim, é sempre pelas gotículas de saliva. E é uma doença de alta transmissibilidade. Estamos falando que uma pessoa infectada pode passar de 12 a 17 pessoas. Essa transmissão, ela se dá, a incubação, na verdade, entre 7 e 10 dias, mas pode durar até 4 semanas. Tem que ser feito um diagnóstico, gente, certeiro. Por quê? Porque para coqueluche não é qualquer antibiótico que cobre, existem antibióticos certos para ele. Então não é qualquer antibiótico desse que a gente costuma normalmente dar para uma amidalite, uma otite, ele não vai fazer a cobertura para a coqueluche. O mais importante, as coqueluches ou essas doenças vêm aparecendo novamente porque tem caído cada vez mais o índice de vacinação. Só para vocês terem ideia, quando eu falei das gestantes que elas podem ser vacinadas, porque aí a gente vai fazer uma proteção nas crianças, no último levantamento a gente tem 46% de gestantes vacinadas para coqueluche, ou seja, temos 54% de bebês que não nascem protegidos, não nascem blindados pelo menos. Protegidos eles estarão quando a gente fizer as doses de 2, de 4 e de 6 meses. A gente tem que fazer a vacina nas crianças. Então é muito importante vocês entenderem que quando a gente bate na tecla das vacinas é porque doenças que até então quase estavam desaparecendo ou tinham cada vez mais o seu número diminuído, elas vêm surgindo novamente. Falamos de novo, coqueluche, voltando, sarampo, voltando, paralisia infantil, voltando. Portanto, isso a gente está tendo só o reflexo da cada vez mais as baixas quantidades de pessoas vacinadas. Tá bom, gente?
Então é isto, coqueluche é sério, coqueluche é importante, de novo, principalmente na faixa etária abaixo dos 12 meses. Portanto, vacine você que está grávida, vacine-se você que vai ficar em contato todo o entorno do bebê, como a gente fala, e principalmente vacine os bebês conforme o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, tá bom? Isso aí, gente.